Na liderança de equipes, tem coisas que, se você fizer, te inviabilizam completamente como líder daquela equipe. E não são várias coisas, não, apenas uma coisa, e você perde o respeito das pessoas da equipe e, consequentemente, você perde a liderança daquela equipe. Para que você nunca passe por isso, assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar de 7 coisas que inviabilizam a sua liderança em qualquer equipe. E, nesse caso, eu sugiro que você veja o vídeo todo, porque não adianta você ver 6. Se você fizer uma delas, se você não vê a sétima e faz aquilo ali, você perdeu a liderança da equipe, não adianta nada ter visto as outras 6. E para você que está pensando que essas coisas não acontecem, eu já vi diversas vezes essas coisas acontecendo. Então, infelizmente, elas ainda são comuns no mundo corporativo. E se você acha esse assunto importante, já dê um like nesse vídeo, porque assim o YouTube distribui ele para mais pessoas vão ficar sabendo, então a gente aumenta a possibilidade que essas coisas não ocorram mais. Essas coisas não são próprias de bons líderes. Então vamos ajudar a desenvolver, a que as pessoas se tornem melhores líderes. E antes de falar das 7 coisas que destroem a liderança, eu vou falar de uma que não está entre as 7, mas ela é a base de tudo. Sem ela, não tem condições, não dá, que é a integridade. Ou melhor, se falta integridade, falta de integridade é agir de forma desonesta, mentir, enganar, falta de ética, destroem qualquer liderança. Os colaboradores esperam que os seus líderes tenham comportamentos exemplares, comportamentos éticos. Isso num ambiente saudável. Essa falta de integridade é mortal, ou deveria ser mortal para qualquer líder, qualquer liderança. E pode ser mortal para empresas também. Se a gente lembrar de exemplos como o Enron, o WorldCom, que foram à falência, que desapareceram do mapa na crise de 2008, a gente lembra que elas, principalmente, se colocaram nessa situação por conta do comportamento antiético de seus líderes. Dito isso, vamos para as 7 coisas que destroem a liderança. E a primeira coisa é falar mal da sua equipe para terceiros em qualquer situação, para qualquer pessoa em qualquer situação. Isso, além de ser antiético, é desleal. As pessoas não estão ali para se defender, para contra-argumentar. E se alguém da sua equipe descobre que você falou, o que você falou, falou mal, acabou a sua liderança. As pessoas perdem a confiança, perdem o respeito, e aí a liderança vai para o espaço. E não é para menos, né? Imagina, se coloca no lugar das pessoas. Imagina se que fosse você que descobrisse que seu líder está falando mal de você pelas costas. Isso gera um sentimento de injustiça, de raiva, e quem vai se sentir motivado para continuar trabalhando, dando o seu melhor com um líder com esse comportamento? Outra coisa mortal para a liderança é você descobrir, por intermédio de terceiros, algo que seu líder deveria ter falado, uma coisa que está acontecendo e você não estava sabendo. É pior, uma das piores coisas que pode acontecer. Imagina a seguinte situação: você está almoçando, sei lá, tomando um café, lanchando lá, e encontra com outra pessoa de outra equipe, não é da sua equipe, e ela lhe fala alguma coisa que está acontecendo, que você deveria estar sabendo, que a sua equipe deveria estar sabendo, mas não está. Imagine aí como você se sente. E isso gera uma série de consequências negativas. A primeira é a quebra de confiança, mas não confiou na gente, não confiou em mim para falar, por que que eu vou confiar nessa pessoa? Sem contar a desmotivação, porque a pessoa, poxa, nem não me valoriza nem para saber, quer dizer, outra fico sabendo por intermédio de outras pessoas o que está acontecendo, o que eu deveria estar sabendo, você não vai se sentir muito motivado, muito engajado nos projetos. Isso atrapalha, então, o engajamento. Isso dá margem também à criação de rumores e fofocas, com todas as consequências negativas, conflitos no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho vai ficando negativo, isso vai levando à perda de credibilidade do líder, né? Falta confiança, surge todos esses rumores, e isso vai fazendo com que a atenção seja desviada e as pessoas começam a questionar se aquele líder é eficiente mesmo, deveria estar ali, isso prejudica todo o desempenho da equipe. Outra coisa muito ruim é quebrar promessas. Quando um líder quebra uma determinada promessa que ele fez, ele leva para o ralo a credibilidade dele. A pessoa que teve a promessa quebrada vai se sentir frustrada,
às vezes até pior, injustiçada, e vai se sentir, vai ficar desconfiada de confiar em novas promessas do líder. E olha que isso pode ter desdobramentos até em relação à equipe para fixar metas. Porque se a palavra do líder não vale, como é que a pessoa vai saber se aquela meta realmente é para valer, não é? Se as coisas não vão mudar? Isso vai, de novo, desengajando as pessoas. A pessoa vai se sentindo menos valorizada, menos motivada, menos engajada nos projetos. Cai a produtividade da equipe. Muito ruim. Próxima da lista é o líder receber crédito por algo que alguém da equipe fez. Isso esbarra no que eu falei lá no início sobre a integridade. Isso esbarra numa falta de integridade, numa falta de ética do líder em se apropriar de alguma coisa de que a equipe fez, alguém da equipe fez. Isso gera uma desconexão do líder com a equipe violenta. E por que isso? Porque quem teve o seu trabalho apropriado pelo líder vai se sentir injustiçado, vai se sentir aborrecido, revoltado. Isso é muito ruim. E para o resto da equipe, se ficar sabendo disso, gera um sentimento de injustiça e de descrédito para o próprio líder. Isso, de novo, desengaja, desmotiva. Por que eu vou me motivar se as coisas aqui são assim? E vai reduzir violentamente a questão da criatividade, a questão da iniciativa. Por que que eu vou colaborar? Por que que eu vou gerar coisas que vão me ser tiradas? O crédito vai ser tirado. Para quê? Eu vou fazer só o que é fundamental e pronto. E isso pode até gerar uma cultura tóxica, porque as pessoas, se espelharem no líder, começa todo mundo a puxar o tapete de todo mundo, se apropriar das coisas, e isso vai gerando, como eu falei, uma cultura tóxica, perda de pessoal, as pessoas e os bons funcionários vão querer sair daquele lugar, então, isso tudo é muito ruim. Outra coisa que é um tiro no pé é o líder dar um feedback negativo para alguém, algum membro da equipe na frente de todo mundo. Uma das situações mais constrangedoras no ambiente de trabalho é testemunhar um feedback negativo dado na frente de toda a equipe. Comenta aí, você já passou por uma situação dessa? Já testemunhou uma situação dessas? Comente aí, deixe seu comentário. Como é que foi? A pessoa vai se sentir completamente constrangida, envergonhada e vai ser um constrangimento para todo mundo da equipe. E além do constrangimento, isso pode afetar o desempenho da pessoa. A pessoa pode se sentir desmotivada, também desengajada. Isso pode abalar até a autoconfiança da pessoa e prejudica, mesmo que ela queira, isso pode prejudicar o desempenho dela futuro. E para a equipe, isso pode gerar uma crise de confiança generalizada. Medo pode criar esse ambiente de medo, porque pensa só, a pessoa quer dizer que eu posso também ser exposto a uma situação dessas? Então eu vou procurar diminuir ao máximo qualquer iniciativa para que eu não seja o alvo, o próximo alvo, a próxima vítima. E se isso se generaliza, vira uma equipe que impera o medo. Ninguém, as pessoas vão, todo mundo vai ter medo de falhar, de errar. Aí foi para o espaço criatividade, iniciativa, e as pessoas vão questionar a competência do líder, o profissionalismo do líder em fazer, em ter esse tipo de comportamento. Aliás, feedback culturalmente no país não é uma coisa redonda, não é uma coisa que flui com naturalidade. O mais comum é as pessoas não fornecerem feedback, não receberem bem feedback, ou darem ou receberem feedbacks ruins. Se você não quiser melhorar o seu feedback, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do meu curso de feedback no mundo corporativo, que ele ensina passo a passo, com base em neurociência, com base no que funciona de verdade, para que você consiga receber bons feedbacks e criar um ambiente em que o feedback seja uma coisa natural, normal, e não aquela coisa que as pessoas olham com desconfiança. A próxima é básica, mas infelizmente ainda comum em muitas equipes, que é quando o líder é desrespeitoso com alguém da equipe. Quem nunca ouviu falar, testemunhou, já teve um chefe que é extremamente grosseiro com as pessoas? Isso é uma forma de desrespeito. Existem várias formas, mas essa é uma forma ainda, infelizmente, muito comum. E o desrespeito por parte do líder da equipe, ele vai direto na moral, na autoconfiança, abala o colaborador no seu aspecto, inclusive, psicológico. E se são contínuos os eventos, episódios de desrespeito, isso vai gerando um clima tóxico do ponto de vista de saúde mental, porque é um ambiente perfeito para se criar um grau de ansiedade das pessoas. O cérebro, ele fica antecipando. O nosso cérebro é especialista em projetar coisas. Então, se isso acontece, as pessoas ficam já criando, projetando o que vai acontecer, cria-se um clima de medo generalizado. Então, esses níveis de ansiedade vão gerando altos níveis de estresse,
exaustão e pode chegar até um burnout. O ambiente de trabalho aí passa a ser visto como aquele lugar de tensão, aquele lugar que eu já vi casos da pessoa não querer, ela chegar no ambiente de trabalho e começar a tremer de tão avançado que é esse estado de estresse, de ansiedade crônica. Não é preciso dizer que isso, lógico, que vai interferir na motivação das pessoas, no nível de engajamento, na iniciativa das pessoas, isso destrói completamente. Você vai perder os bons funcionários, vai aumentar o turnover e vai ser difícil de que pessoas comprometidas, bons funcionários queiram vir para a sua área, para a sua empresa. E sem contar que em casos extremos rola aí um processo de assédio moral. Então isso não constitui boa liderança, é ruim para a empresa, é ruim para os trabalhadores, é ruim para todo mundo. Finalizando, uma coisa que também destrói a liderança é quando o líder é injusto com alguém da equipe. Eu sempre digo que o líder ele não tem que ser bonzinho. Líderes bonzinhos não são respeitados como líder. Os bons líderes eles são justos. Justiça, ela atua no cérebro como uma coisa que quando existe, ok, está tudo bem, mas quando há uma percepção de injustiça, as pessoas se revoltam, as pessoas não se sentem nada felizes, nada, elas passam a questionar a capacidade do líder, eles passam a questionar a imparcialidade daquele líder. Como assim? Como é que você pode fazer isso? Essa percepção de justiça, ela não afeta só a pessoa afetada, a pessoa que sofreu a injustiça, mas isso tem uma capacidade de se espalhar rapidamente por toda a equipe, destruindo aí a sua credibilidade como líder e a confiança que as pessoas têm e, consequentemente, o engajamento dela. Todas essas coisas que eu falei destroem o engajamento. E é muito fácil disso acontecer, porque às vezes o líder nem percebe o que ele está fazendo, por uma série de filtros mentais que a pessoa ela se convence que está tudo bem, ela nem percebe o que está acontecendo. Quando você percebe, já era. A ordem que eu apresentei essas 7 coisas não é uma ordem de importância. Qualquer uma delas pode destruir a sua liderança, te inviabilizar como líder daquela equipe específica. E às vezes, para outra equipe, pode haver aquele rumor e fulano é assim, fulano é assado, então você já vai ser recebido, se for na mesma empresa, com um certo grau de desconfiança como líder, o que vai dificultar o seu início ali, os seus primeiros passos como líder na nova equipe. Então, atenção máxima com essas coisas. Uma vez perdida a credibilidade, já era. É muito difícil recuperar com aquela equipe. Percebeu a importância do assunto? Então, mais um motivo, se você esqueceu de dar o like, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você tem tudo que você precisa para se tornar um líder melhor. Eu sempre digo, o mundo precisa de líderes melhores. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.